Bom dia a todas, a todos, a todes. Queria falar para a galerinha que está lá atrás, que está lá nos estandes. Queria falar com a gente que está aqui, que a gente acalmasse um pouco o nosso coração. Eu sei que a gente está muito agitado, a gente está com os nossos corações em festa. É muito bom estar junto. Uma das marcas violentas do racismo é a separação, né? Ele separa a gente, ele destitui a gente dos nossos territórios. Então, sempre quando a gente se reencontra, sempre é um reencontro ancestral, mas nesse momento eu gostaria que a gente baixasse um pouco a frequência, que a gente se acalmasse, que a gente fosse sentindo o movimento da nossa respiração, que a gente fosse percebendo o nosso corpo. Existem pessoas aqui que, como eu, estão com muitas dores no corpo, então perceba isso. Perceba a planta do seu pé tocando no chão. Perceba seu corpo. Não é a melhor posição, a gente está muitas horas sentados, acho que a gente já está aqui há 1 hora mais ou menos, não é a melhor forma, mas fala com o teu corpo, pede para ele aceitar essa condição que não é natural da gente estar o tempo inteiro sentado, mas pede para ele ter paciência, que daqui a pouco a gente vai se levantar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai esticar um pouquinho esse corpo. Vai falando com o teu corpo. Fala com o teu coração, fala com os teus órgãos. Tem pessoas aqui que estão enfrentando doenças. Fala com o teu corpo. Pede para ele ter um pouquinho de paciência do enjoo que você está sentindo por conta dos medicamentos que você está tomando. Pede paciência para o teu corpo por conta do medicamento de depressão que você está tomando, para que funcione, para que você consiga ter um dia bom, para que a sua fobia social não te atrapalhe a receber os abraços que você pode receber, a receber o afeto que você vai receber. Pede para o teu corpo receber bem, pede para as tuas células receber bem o remédio de ansiedade, para que o teu coração não tenha ataque cardíaco, para que as suas articulações funcionem, para que você não sinta a dor do inchaço nas articulações te atrapalhando a se movimentar. Vamos acalmar um pouco. Tudo no nosso corpo é sobre atividade, hiperatividade, hiperfoco, extrema produção. Nesse momento, que a gente se acalme, que a gente produza só a capacidade de se acalmar. Que a gente consiga respirar sem sentir tanta dor no corpo, sem sentir tantas amarras, que faz com que a nossa respiração fique hiperventilada. Que a gente acalme os nossos afetos. Jesus preto de Nazaré, lá em Marcos 11, ele diz no versículo 22, tenham fé em Deus. Jesus preto de Nazaré, aquele vindo daquele lugar que ninguém esperava que algo bom pudesse vir de lá, Jesus preto de Nazaré disse em Marcos 11, 22, tenham fé em Deus. Perceba, ele não disse, você tenha fé em Deus. Ele não disse, Fabiola, tenha fé em Deus. Ele não disse, Liz, tenha fé em Deus. Ele não disse, Julião, tenha fé em Deus. Ele disse, tenham vocês fé em Deus. No plural.
no coletivo, no senso comunitário. Tenham todos vocês fé em Deus. Foi Jesus de Nazaré que disse isso. Mas para mim, quem disse isso, a primeira pessoa que falou isso para mim foi Dona Maria da Penha, mulher preta, filha de Oxum, minha mãe, que hoje é nossa ancestral. Ela já descansa no Orum, com seu corpo plenamente curado, ao lado do sagrado, velando por sua comunidade. Foi ela, Dona Maria da Penha, a primeira teóloga negra que eu ouvi falar sobre Jesus Cristo preto de Nazaré em toda a minha vida. A primeira intelectual preta que eu vi. A primeira mulher produtora de saberes, saberes populares, saberes horizontais, saberes comunitários, saberes forjados no chão da vida. Antes de ter ouvido Jesus de Nazaré falar, eu ouvi sua voz através do corpo de Dona Maria da Penha, dizendo que a fé é uma experiência coletiva. E a fé é aquilo que muitos de nós só temos ela para contar. Tem gente como a gente que só tem a fé. Tem gente como a gente que não tem mais alegria. Tem gente como a gente que não tem mais regozijo. Tem gente como a gente que não tem prato cheio de comida para comer. Tem gente como a gente que não tem acesso à saúde pública. Tem gente como a gente que não tem acesso à educação. Tem gente como a gente que não tem acesso à moradia. Tem gente como a gente que não tem acesso a afeto. Tem gente como a gente que não tem acesso ao amor. Tem gente como a gente que está em situação de rua, que fala sozinho para poder lembrar que ainda resta em si humanidade, porque já cansou de ser invisibilizado, já cansou de não ser visto pelas pessoas e fala sozinho aos quatro ventos. E quando a gente percebe, a gente chama de maluco. Ah lá o maluco falando sozinho. É o único traço que ele ainda guarda da sua humanidade, para lembrar que ainda é gente. Para ele, não tem afetividade, não tem encontro, não tem abraço, não tem para onde voltar, porque não tem para onde ir. Para ele só resta a fé. A fé daquele dia que ele acordou com fome do dia anterior, e o dia anterior com a fome do dia anterior, e o dia anterior com a fome do dia anterior. E para ele só resta a fé que alguém seja Jesus na vida dele e que ofereça um prato de comida. Tem gente como a gente que só sobrou a fé. Tem gente como a gente que só sobrou a fé, largados nos corredores dos hospitais públicos, largado numa maca sem lençol, largado num ar-condicionado muito gelado e sem um cobertor para aquecer o seu corpo, corpo doído, corpo ferido, corpo adoecido. E só resta a fé. A fé que vai ter uma profissional de saúde que vai passar ao seu lado e vai tirar a meia dos próprios pés para aquecer o seu pé adoecido, o seu pé cansado, o seu pé doente, o seu pé sem esperança. Mas a fé é a única coisa que restou. A fé é a única coisa que resta para as mulheres pretas de favela que tiveram seus filhos assassinados. Eu não sei aqui quem já teve a triste oportunidade de ver um corpo que foi baleado por um tiro de fuzil. E infelizmente eu já tive. E dói. Porque era um corpo que outrora tinha vida e de repente foi destruído
pela arma que é acionada pela necropolítica que destrói a vida dos nossos, das nossas e as nossas próprias vidas. Essa mãe não tem mais sono, essa mãe não sente mais o gosto da comida, essa mãe não tem força nos braços, nas pernas, mas ela só tem uma coisa, ela só tem a fé, que ela vai se manter viva para poder batalhar e lutar e provar que o filho dela não era bandido. Porque ainda que ele estivesse em conflito com a lei, ele saiu do seu ventre. E ela não pariu bandido. Ela pariu uma pessoa. Ela pariu uma pessoa nesse calabouço chamado Brasil. Nesse calabouço que sequestrou os nossos ancestrais. E carregamos, cada um de nós que está aqui, um pouco do sequestro. A gente carrega em si o banzo. A gente carrega em si a dor. Só resta fé. Só resta fé para as mães vítimas do Estado brasileiro, que assassina seus filhos e filhas, que assassinou João Pedro, lá em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, que assassinou Marcos Vinícius, na Maré, favela no município do Rio de Janeiro, que assassinou Maria Eduarda, adolescente negra, que estava dentro da escola, assassinada com um tiro de fuzil. Para essas famílias só resta a fé. Que apesar da dor, eles vão continuar vivos, lutando e batalhando para que outras crianças, outros adolescentes e outros jovens negros não sejam assassinados. Para algumas mulheres, só resta fé. Mulheres que passaram pela violência obstétrica, mas que precisam tirar força do útero e do coração para criar seus filhos, a despeito de toda a violência que marcou o seu corpo. Fé é a única coisa que sobra para a gente. A fé no porvir. A fé nas possibilidades de criação de tecnologias que são nossas, que são ancestrais. Só resta fé que o auto-ódio não nos consuma, que nós mesmos não sejamos capazes de destruir a nós mesmos. A fé, somente ela faz a gente estar junto, apesar das diferenças, apesar das dissonâncias, apesar das divergências, a gente está junto. Apesar da violência, as violências simbólicas, que fazem a gente disputar entre si, apesar das violências sistêmicas, que fazem a gente acreditar que só sobra poucos lugares de protagonismo para pessoas negras, a fé que a gente só pode ser potente na nossa amplitude se a gente potencializar a força e a resistência de cada um de nós que estamos aqui, irmanados na nossa ancestralidade. Fé. Fé que a gente não vai se destruir. Fé que a gente pode se amar. Fé que a gente pode se reconstruir coletivamente. Fé que as mulheres que choram sejam consoladas. Que os homens que resistem contra a violência do Estado se mantenham vivos. Fé que os adolescentes tenham vida e ultrapassem a hedionda estatística de que a cada 23 minutos um jovem é assassinado no Brasil. Fé de que as nossas crianças vão poder ir para as escolas e voltarem para as casas vivas. Fé de que a Conferência Enegrecer vai ser realizada para a glória do nosso Deus. Amém. Gratidão, gente.